Abram vossas Bíblias na epístola que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo, posição da palavra do Senhor, ou da epístola que Paulo escreveu aos Romanos. Todos encontraram? Todos encontraram realmente? Que só Gilberto respondeu sim, as demais. Falta alguém encontrar? Diz assim: novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é reconciliação do mundo, o que não será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Se é santa parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados, e vocês sendo oliveira brava, ou jambuzeiro, como algumas traduções diz, como a Almeida Corrigida diz, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado? Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Bondade para com aqueles que caíram. Severidade para com aqueles que caíram. Mas bondade para com vocês, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza, e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Oremos a Deus. Santo Deus, eterno, majestoso, excelso e glorioso Pai, em nome do teu santo Filho Jesus, te agradeço por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Deus, para assim cultuarmos ao Senhor. Deus bendito, eu te peço perdão por todos os pecados que cometi. Te agradeço também, Deus, pela palavra que o Senhor mais uma vez falou conosco. Te peço em nome de Jesus, que o Senhor ilumine a minha mente, para que eu tenha uma compreensão correta da tua palavra, e assim, Deus, eu venha fazer a exposição da mesma com fidelidade. Abre cada mente que está aqui, que vai ouvir esse sermão,
pelo YouTube, que estão nos ouvindo em suas casas ou até na rua, para que compreendam, Deus, a tua palavra. Aqueles que são crentes, que o Senhor venha fortalecer, venha fazer com que cresçam na graça e no conhecimento. Os que não são, que o Senhor os convença do pecado, da justiça e do juízo. Assim, Deus, te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, por tudo que Deus, Ele tem nos concedido. Irmãos, como vocês têm acompanhado, hoje irei dar continuidade à exposição da epístola que Paulo escreveu aos Romanos. Já faz 2 domingos que eu não prego, eu não preguei, e por isso a gente ainda está no capítulo 11. E o capítulo 11 da epístola que Paulo escreve aos Romanos vai falar sobre o remanescente de Israel. Porque, como tenho dito aos irmãos, se nós lermos o capítulo 9 da epístola que Paulo escreveu aos Romanos, separado do capítulo 10 e do capítulo 11, e principalmente de um contexto geral das Escrituras, ou seja, de toda a Escritura, com certeza iremos interpretar a palavra de Deus de uma forma errada. É por isso que sempre que alguém ele for ler o capítulo 9 de Romanos, ele não esqueça do capítulo 10 e do capítulo 11, que são o mesmo assunto que Paulo trata nesses 3 capítulos. O versículo 7 do capítulo 11 vai dizer assim: que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram, ou seja, Israel que buscava a Deus, que recebeu a lei, eles não conseguiram aquilo que tanto buscavam, mas aqueles que ouviram a palavra, seja judeus ou gentios, e Paulo refere-se aqui a judeus, a gentios. Todavia, nós sabemos que tanto judeus como gentios, ou judeus ou aqueles que pertenciam a outras nações, ouviam a palavra e creram em Cristo como Filho de Deus que viria salvar o mundo. Essas pessoas obtiveram ou tiveram gratuitamente a salvação em Cristo. Aí Paulo diz: os demais foram endurecidos, como está escrito, Deus lhe deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Davi diz que a mesa dele se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver. E suas costas fiquem curvadas para sempre. Irmãos, a partir do versículo 11, Paulo começa a falar em uma linguagem figurada. Ele começa a falar em linguagem figurada. E os irmãos que acompanharam a leitura, eu acredito que os irmãos perceberam a linguagem figurada que Paulo fala aqui, nesses versículos que eu li para os irmãos e vou fazer exposição. Como disse aos irmãos, são versículos que não são tão difíceis de se interpretar. Todavia, se não tivermos habilidade em
entendermos, ou habilidade de entender as Escrituras, com certeza vai se embaraçar em coisas que são não tão difíceis. Diz assim o versículo 11, do capítulo 11. Novamente pergunto, isso Paulo falando, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? Paulo está se referindo aqui a quem? Quem foi esses que Paulo diz, novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? Paulo está se referindo aos judeus. E aqueles judeus, que fique bem claro, aqueles judeus que não se converteram a Cristo. Os judeus que viviam na época do Novo Testamento, mas eles não se converteram a Cristo. Aí Paulo diz, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? Paulo mesmo responde, era como que Paulo esteja falando com o interlocutor, ele mesmo responde, de maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, de quem? Dos judeus, e a Bíblia é bem clara que diz, por causa da transgressão dos judeus, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Irmãos, de imediato, eu quero logo desmistificar, ou ensinar a vocês uma coisa, que as Escrituras Sagradas é bem correta, é bem direta, é bem clara, e que não traz dúvida para ninguém. Mas infelizmente, como disse aos irmãos, se a pessoa não tiver habilidade para aprender, ou não se dedicar a aprender, essa pessoa nunca vai poder ensinar. Quem dos irmãos aqui, que eu sei que muitos, Josimar acho que já pelo menos lembrou de algo aqui, mas acredito que muitos aqui já ouviram alguém dizer assim, se Israel tivesse, se o povo judeu tivesse aceitado, se convertido a Cristo, e eles usam o termo aceitar Jesus, é a mesma coisa, a gente estava ferrado. Aí como eles não quiseram, aí a salvação veio para nós. Quem já escutou isso aqui? Edileu já escutou meio de novo muito, que eu acho que já até, de tanto escutar, esqueceram. Que se Israel não tivesse rejeitado a Cristo, a gente estava ferrado, porque Jesus veio para eles. Irmãos, isso na verdade, eu nunca disse isso, mas eu também já criei dessa forma. Isso é um absurdo, isso não é correto. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada, em todo o Antigo Testamento, e também em todo o Novo Testamento, ela vai nos ensinar que quando Adão caiu, toda a humanidade caiu junto com Adão. Quando Adão pecou, todas as pessoas da terra, todas elas, judeus, não judeus, ou seja, nós, todas as nações, todas as pessoas que nasceram, elas herdaram o pecado de Adão, no caso da Eva, que quem primeiro pecou foi ela, mas a Bíblia em alguns momentos vai dizer que foi Adão, exatamente porque Adão é o cabeça da casa, exatamente porque Adão é o cabeça, e digo aqui para a vergonha da classe de homens, viu? Diga aqui para a vergonha da classe de homens, mais uma vez, tem muitos lares hoje que o cabeça é a mulher, quem manda, desmanda, quem faz, desfaz, quem pinta o 7, desenha o 8, como minha mãe dizia comigo antigamente, eu criança, é a mulher, e o homem é só para dizer sim senhora. Então irmãos, e quem vai nos escutar pelo YouTube, que isso não vem acontecer conosco não, que isso é errado, viu? Que os homens venham tomar vergonha na cara, os homens que fazem isso, e venham assumir o papel de homem, que o líder do lar é o homem,
No dia que a gente se apresentar diante de Deus, Deus não vai falar assim: vem cá, Sara, chega aqui, me diga aí, como é que foi, Romualdo? Não, Deus chama Romualdo para responder por Sara, por mim e responder pelo lar. Então, se Sara mandou, desmandou, pintou 7, desenhou 8, eu já pequei contra Deus em desobediência a Ele, porque não assumi o papel de homem. E tem muita gente fazendo isso hoje, viu? Tem muita gente que é igual um cara uma vez disse a mim, lá em casa a última palavra é a minha. Ele disse a mim, se é, porque a mulher, ela pode fazer, ela pode pular, ela pode gritar, mas no fim eu digo, sim senhora. Ele disse isso a mim, na igreja, e é crente. Aí eu falei, tu ainda disse assim, sim, eu sou doido, dizer mais alguma coisa? Eu sou doido para a terceira guerra mundial começar, pode começar a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, homem tem que ser homem. Pode o mundo acabar, o homem tem que assumir o papel de homem, dizer, essa aqui, Deus constituiu o homem. Então que nós, irmãos, venhamos termos cuidado, porque o que mais a gente vê hoje é mulher mandando, desmandando. É mulher mandando, desmandando. Tem lá que se a mulher, se o marido, ele pode virar de cabeça para baixo, que o filho não fala nada. Os filhos não obedecem, quebra tudo. Mas se a mãe passar o olho, o filho já está se tremendo. Lá na minha casa, minha mãe era crente, meu pai era descrente. Mas meu pai mandava na casa. Meu pai mandava na casa. Se ele dissesse que era, era. Se não era, não era. E tem um detalhe, viu? Meu pai dizia assim, Maria, tu pega os meninos menores e dá uma pisa, porque se eu for dar, eles não vão aguentar, não. E o menos que apanhou foi Eijoca. O menos que apanhou, porque Ronaldo só bastava para chegar e olhar. Ronaldo nunca brincou de bola naquela rua da Tapa ali. Eijoca brincava. Só bastava pai olhar. Quando o pai olhava, Ronaldo para dentro de casa com mais de 200. Só bastava ele passar o olho. Irmãos, e tem muitos homens hoje que estão deixando a desejar, viu? Eu vi um vídeo agora num short, que é aqueles videozinhos rápidos. Rapidinho para contar isso aqui, estava um casal de jovens entrando e de namorado, entrando na casa deles, o cara veio assaltar com um revólver. Na hora que o cara veio assaltar, o namorado correu e se escondeu. A mulher estava com um revólver, meteu bala, um caiu, o outro correu de moto, um caiu lá. Aí quando o namorado dela veio abraçar ela, ela pegou e deu umas tapas no namorado. Foi bem feito, porque quem tinha que tomar a providência, se tivesse de morrer, morria os dois. Mas ele tinha que tentar proteger ela, e não ele correr. E isso é o reflexo, infelizmente, de muitos homens hoje. Então a gente temos que termos cuidado. Temos que termos cuidado. Irmãos, voltando aqui ao texto, o texto diz o seguinte: novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Irmãos, todo o Antigo Testamento, como eu estava dizendo, diz que quando Eva pecou, toda a humanidade herdou aquele pecado de Eva. Portanto, o próprio Deus, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele faz uma promessa não só ao povo de Israel, que na verdade naquele tempo nem existia isso. Nem existia. Parece que essas pessoas que se intitulam pregadores e que na verdade não conhecem de nada das Escrituras e que infelizmente as pessoas que não leem também as Escrituras gostam, porque ouvem coisas que impressionam elas. Eles não leem a Bíblia. A Bíblia diz que Deus fez uma promessa para toda a humanidade. Deus disse a Satanás, olha, que estava na serpente: se levantaram, deixa eu ler o texto. (3:15) de Gênesis.
Deus diz à serpente, versículo 14: então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você, entre todos os rebanhos domésticos, e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Então, Deus aqui faz uma promessa que, da semente da mulher, que foi Cristo, ele será ferido o calcanhar, e Cristo ferirá a cabeça da serpente. Deus, mais uma vez em Gênesis, usou uma palavra figurada para que o povo entendesse o que Deus, ele queria falar. O que é que Deus estava dizendo ali? Que Jesus, ao nascer, ele iria ser morto, ia ser ressuscitado ao terceiro dia, e ao ressuscitar, ele concedia o privilégio de salvação para todos aqueles que crescem em Cristo, que decidissem obedecer a Cristo. Deus aqui não fala que é somente o povo judeu. Deus fala aqui em relação a todos, toda a humanidade. Toda a humanidade. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 5, que em Adão todos caíram, e em Cristo todos são vivificados. E como é que eu posso abrir a minha boca para dizer, não, se Israel não tivesse rejeitado a Cristo, a gente estava ferrado? Isso não existe. Isso é invencionice. Isso é invenção. Deus nunca disse isso. Deus nunca disse isso. O plano de Deus para Israel era que Israel representasse a Deus no Antigo Testamento, como a igreja representa a Deus hoje. Era isso que Deus tinha para com Israel, e Israel fez. Já vi muita gente dizendo que Israel falhou nada. Israel fez aquilo que Deus quis, porque se Israel falhasse, quem tinha falhado era Deus, que era o cabeça. Israel não falhou. É porque de Israel, o que Deus queria para com Israel, isso aconteceu. O que é que Deus aqui está nos ensinando? Pela boca e pena de Paulo, que escreveu. Novamente pergunto, versículo 11. Acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Outra coisa também, que mais uma vez, eu quero deixar bem claro para vocês aqui, porque a gente escuta muito isso. Escuta muito, ainda essa semana eu escutei uma pessoa dizer, Deus rejeitou Israel exatamente porque Israel se orgulhou muito. O povo de Israel se orgulhou muito. Não. Olha o que a Bíblia diz. Isso eu estou dizendo. Eu já perdi as contas de dizer isso a vocês. Por causa da transgressão deles, de quem? De Israel. Eles, na verdade, rejeitaram a Cristo. Eles pecaram, não se arrependeram, viviam completamente em pecado. E Cristo, quando veio, o pecado era tão forte neles que eles não quiseram se arrepender. Eles deliberadamente, propositalmente, não se arrependeram. Por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Quem já leu aqui, essa agora desceu quentinha do céu. Quem já leu aqui Atos dos Apóstolos, principalmente a partir do capítulo 13. Quem já leu aqui? Lembram que sempre que Paulo estava pregando a palavra de Deus, que ele chegava numa região, desde a primeira viagem missionária que ele fez, aonde Paulo ia primeiro?
Vocês sabem? Numa sinagoga. Por quê? Por quê? Porque Paulo sabia, sendo judeu, que tinha que pregar primeiro aos judeus, que eram o povo que Deus tinha escolhido para representar a Deus. Só que quando o povo judeu, ali, pelo menos a maioria rejeitava, Paulo fazia o quê? Agora eu vou para os gentios. O próprio Jesus, ele disse à mulher cananeia, que era Ciro-fenícia, que convinha primeiramente pregar aos judeus, porque foi aonde Deus começou o seu plano, aonde Deus começou a executar o seu, dar maior ênfase, maior destaque ao plano dele para evangelizar o mundo. Foi com os judeus. E por isso o próprio Cristo, ele nasceu dentre os judeus. Dos judeus, a ideia de Deus desde o Antigo Testamento, e assim aconteceu, só que não como na Nova Aliança, não como a igreja, mas também aconteceu no Antigo Testamento e se espalhar pelo mundo. Exemplo, lembram que Israel foi preso? Israel foi levado cativo pela Assíria, e lá na Assíria, em 722 a.C., Israel foi levado cativo pela Assíria, e na Assíria, não em 722 ainda, mas em um determinado momento a Assíria entrou em Israel, levou alguns cativos, e levou uma jovem. Só que lá na Síria, o comandante do exército sírio, ele estava sofrendo com a lepra, e ele ali não sabia o que fazer, e a jovem que estava ali como escrava falou: tem um profeta lá em Samaria, que se ele orar, ele fica curado. Isso parafraseando, falando com as minhas palavras. E ele foi lá. Quando ele chegou lá, aconteceu que Eliseu mandou ele dar 7 mergulhos no rio, e ele deu. Ele ficou bom, e ele passou a fazer o quê? A servir a Deus. Ele passou a servir a Deus. Irmãos, ainda na época da rainha do Antigo Testamento, quando a rainha de Candace, ela foi visitar Salomão, vocês acham ali que ficou só naquela troca de ouro? Salomão mostrou ali a grandiosidade do templo, e que naquele templo ali era servido e cultuado ao Deus soberano e único. E assim Israel fez em todo o Antigo Testamento. Só que não como a igreja. Quando Paulo diz aqui que acaso eles caíram acaso eles tropeçaram para que ficassem caídos, de maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, por causa da transgressão dos israelitas, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Quando os israelitas, como Jesus nasceu em Israel, era judeu, ele começou a pregar primeiramente ali aos israelitas e a todos os que estavam ali. Só que, a partir da igreja, os homens saíram dispersos pelo mundo, pregando para todas as nações, e não só aqueles que estavam em Israel, que não eram israelitas, mas também eles foram às demais nações. É isso que Paulo diz aqui, e diz que isso era para provocar ciúmes entre os judeus, que alguns judeus, ou a maioria deles, pensava que a salvação era somente para eles. Irmãos, agora, o que é uma pessoa sem entendimento das Escrituras ensinar? Como é prejudicial? Como é prejudicial isso? Porque eu, novo convertido, eu pensava assim. Só que estudando eu comecei a pensar, calma aí. Mas se lá no Antigo Testamento já se falava do Evangelho de Deus, das boas novas de Deus para tantas pessoas, como é que é isso aqui? Como é que é isso aqui? E infelizmente, irmãos, até hoje tem gente que fala isso. Versículo 12. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, ou seja, se a transgressão
dos israelitas, ou seja, o pecado, a rejeição para com Cristo, significa riqueza para o mundo. E o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude, ou seja, se a fraqueza, o fracasso e a transgressão deles significou riqueza para o mundo, quanto mais significará a sua plenitude, ou seja, a sua totalidade. Paulo vai explicar aqui. Versículo 13. Estou falando a vocês, gentios, ou seja, as pessoas que não fazem parte da nação de Israel, são das demais nações. Visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Olha o que Paulo diz mais uma vez, pregando aos gentios, ele possa provocar ciúmes ao povo de Israel, e eles iam dizer assim, rapaz, a salvação se é de nós se convertermos a Cristo. Eles que estão se convertendo, e diante disso eles iam cair na real, e convertessem também a Cristo. Versículo 15. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, pois se a rejeição de Israel é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Se a rejeição de Israel, irmãos, é a reconciliação para com o mundo, o que será a sua aceitação? Ou o que será a aceitação de Israel, senão vida dentre os mortos para eles? Irmãos, voltando aqui, mais uma vez, ao que eu estava dizendo, às vezes alguém pode até, assim, por não conhecer, porque um exemplo, cada pessoa aqui tem um pensamento, cada pessoa aqui tem um sentimento diferente, porque somos seres pessoais. Eu acredito que existam pessoas que por não conhecer as Escrituras, ou até não conhecer a intenção assim do meu coração, possa pensar, mas por que ele fala tanto sobre isso? Ele fala tanto sobre esse assunto de pessoas que não sabem ensinar as Escrituras, se quem dá o ensinamento é o próprio Deus. É verdade, quem dá o ensinamento é o próprio Deus. Agora, quem já leu aqui Efésios capítulo 4, versículo 11? Sabe o que é que diz ali? E eis que ele vos dá, se referindo a Cristo, e eis que ele vos dá uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Então, o dom, a vocação, o ofício de ensinar, é algo que o próprio Deus dá à igreja. Não é uma pessoa tomar para si, não. Eu quero ser porque eu gosto de falar em público e eu acho bonito. Não. Não é isso assim. Se fosse assim, estava escrito nas Escrituras, mas a Bíblia ensina que isso é uma vocação que Deus escolhe alguém, e por que Ele escolhe? É porque, eu não sei, não está escrito, eu acredito o seguinte, que Deus, Ele conhece o coração de cada um, conhece a intenção de cada um, conhece o caráter de cada pessoa, mesmo sem ser crente, e diante disto, Deus escolhe aquela pessoa, e ao escolher, Deus capacita e vai aperfeiçoando a pessoa, claro, nos caminhos dele.
Isso é um critério dele, de Deus. Irmãos, alguém pode entender. Tem pessoas que entendem as Escrituras sem ser vocacionados? Tem, mas tem que se dedicar muito, muito, e mesmo assim nunca vai ser um mestre, porque Deus, foi Deus, não foi Romualdo, não foi Paulo, não foi João, foi Deus que não escolheu ele, foi Deus que não escolheu, é o que a Bíblia nos ensina. Um exemplo, esses versículos aqui, que eu estou lendo, se a pessoa não entender de toda a Bíblia, não tiver um entendimento bom de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, vai entender o quê? Que realmente, se não fosse os judeus, se os judeus não tivessem rejeitado a Cristo, a gente estava em apuros, todas as nações, menos Israel, porque é o que aparenta dizer aqui. Só que quando a gente lê o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, a gente não escuta nada disso, não vê nada disso. Todo o Novo Testamento, muito menos. O que a Bíblia diz é o seguinte, é que aquele que tiver sede, venha a mim. Jesus diz, aquele que tiver sede, venha a mim. Seja judeu, seja qual for a nacionalidade da pessoa. Então, irmãos, temos que termos muito cuidado para não acreditarmos em qualquer uma pessoa que esteja pregando, porque fala bonito, porque eu já fui assim. Quando eu era ainda criança na fé, eu escutava uma pessoa, primeiro, se eu escutasse um cara que tem um título de pastor, já era. Eu achava que era um cara que tinha um entendimento muito bom. E se soubesse falar e tivesse cabelo branco, quando eu via um pastor de cabelo branco, eu falava, esse aqui entende muito. Por quê? Porque ele já está uma pessoa de idade, e vem toda uma vida de pastor. Mas não é bem assim o que as Escrituras nos ensinam. Será que aquela pessoa realmente tem entendimento? Depois eu vou falar, irmão, sobre a questão de apóstolos aqui. De apóstolos, porque existem dois extremos. Um extremo é que tem canto que todo mundo é apóstolo. Todo mundo é consagrado a apóstolo. Sabe qual é o outro extremo? É um erro teológico também. Porque lá em Efésios diz, e Deus deu uns para apóstolos. E aí? Se Deus disse que deu, se nós cremos em todos os dons, e são os dons ministeriais, se mestre, Deus deu à igreja, se pastor, Deus deu à igreja, se evangelista, Deus deu à igreja, se nós cremos em profecia hoje, e por que a gente não crê também no dom apostólico? Aí tem que ter habilidade para se falar, porque se não tiver, ou vai fazer igual algumas igrejas que consagra, tem todo mundo apóstolo, ou então vai dizer assim, não, isso aqui não existe, isso aqui não existe para o Novo Testamento. Eu vejo muita gente que eu até já admirei, pessoas que estudam as Escrituras, que são pastores antigos, e não estou falando de Riachão não, pastores a nível nacional, eles dizendo besteiras, irmãos, dizendo que não existe o dom apostólico. Se não existe o dom apostólico, a gente não pode crer no dom de pastorear, a gente não pode crer no dom de mestre, está entendendo? É nesses detalhes. Eu sempre aconselho os irmãos aqui que fazem devocional, que pregam, quando tiverem dúvida, me perguntem. Se eu não souber, não se preocupe não, que eu vou tentar aprender. Agora, me perguntem quando tiverem dúvida. Por quê? Porque uma vez dita aqui, os irmãos vão colocar em mente e vão aprender. E só tem dois caminhos, ou aprende correto ou aprende errado. Então a gente tem que ter muito cuidado. Temos que ter muito cuidado. Versículo 16.
Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Mais uma vez aqui Deus, Ele está falando com o seu povo, pela boca de Paulo, no caso aos romanos, e conosco, em uma linguagem figurada. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, de quem Deus está se referindo aqui? Quem é essa parte, quem é essa santa parte da massa que é oferecida como primeiros frutos? Como primeiros frutos, que Deus chama de santa? O povo de Israel. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, por quê? Porque Deus começou o plano de evangelizar o mundo de uma forma mais ampla, exatamente com Israel. Toda a massa também o é, ou seja, os demais que foram enxertados, como a gente vai ver. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Ou seja, se a raiz, quem começou? Deus começou o seu plano de uma forma mais ampla, porque começou desde o Éden mesmo, desde o Éden, mas de uma forma mais ampla com o povo de Israel, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com os 12 patriarcas, e depois toda a nação de Israel. Por isso que Deus diz aqui, se é santa a raiz, ou seja, se é santo o povo de Israel, aqueles que obedeceram a Deus, os ramos também o serão. E a gente vai ver a explicação exatamente no contexto, que é exatamente isso que eu estou falando. Se alguns ramos foram cortados, quem são esses ramos que foram cortados? Os israelitas que rejeitaram a Cristo como seu Salvador. E não foram todos, porque se alguns, não foram todos, se alguns ramos foram cortados, e vocês sendo a oliveira brava, ou de acordo com a Almeida Revista e Corrigida, sendo jambuzeiro, foi enxertado entre os outros. Ou seja, se alguns ramos foram cortados, de quem? Da oliveira. E vocês, sendo oliveira brava, foram enxertados entre os outros. Agora participam da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada. O que é que Deus está dizendo aqui em uma linguagem figurada pela boca de Paulo? Se alguns israelitas que rejeitaram a Cristo, por rejeitarem a Cristo, foram cortados, e vocês, gentios, que ouviram a palavra de Deus e creram, vocês que eram oliveira brava, se eu não estou enganado, Pedro diz que outrora, ou seja, noutro momento, nem povo eles eram, no caso, o povo de Deus, porque quem representava Deus era quem? Os israelitas. Se vocês que eram gentios, oliveira brava, que não conheciam o evangelho, mas quando ouviram o evangelho, vocês se converteram, vocês foram enxertados, e como diz aqui, agora participam da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, ou seja, foram enxertados na oliveira que é Cristo. Versículo 18. Não se glorie contra esses ramos, ou seja, não se glorie contra os judeus, que foram os ramos que foram cortados, ou alguns ramos que foram cortados, como diz o versículo 17, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, ou seja, não devem se gloriar contra os judeus que foram cortados. Por quê? Porque se os gentios fizerem isso, Deus fala assim, ó, saiba que não são vocês que sustentam a raiz. Saibam que não são vocês que sustentam a raiz, mas a raiz a vocês. Ou seja, porque a primeira promessa de Deus, apesar que Deus tinha um plano amplo, que abrangia todas as nações, mas essa promessa começou com quem? Quem começou a executar essa promessa primeiro? Os israelitas. Aí, Paulo aqui falando uma linguagem figurada, diz que eles sustentam a raiz. Saiba que não é você que sustenta a raiz, mas
mas a raiz, ou seja, os judeus, que tudo começou, o que Paulo chama de raiz, a vocês. Versículo 19. Então você dirá, Paulo se referindo aos gentios, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado? Paulo diz, como esteja falando com os gentios, porque nessa igreja aqui em Roma, a maioria era gentil, tinha judeus também, mas a maioria era gentil. Aí Paulo diz, então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado? Versículo 20, está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Olha o que Paulo diz, os judeus foram cortados devido à incredulidade deles, de não quererem se submeterem a Cristo. E vocês que são gentios, permanecem em Cristo pela fé. Não se orgulhem, mas temam. Irmãos, e como Paulo diz aqui, não é motivo de nós nos orgulharmos em nós mesmos, não. É motivo de temermos. Por quê? Porque se com quem Deus começou o plano, de uma forma mais abrangente, mais ampla, que foi com o povo de Israel, e eles, ao desobedecerem a Deus, Deus os castigou, e nós, gentios que agora permanecemos na fé, não devemos nos orgulhar, não. Devemos temer. Porque se a gente desobedecer a Deus, nos tornarmos incrédulos para com o nosso Deus, Deus irá também nos cortar e nos castigar. Sabia que nós podemos nos tornar incrédulos dentro da igreja? E sem a gente perceber, e eu conheço muita gente que hoje se tornou incrédulo dentro da igreja, e continua sendo crente, ou se intitulando crente, continua se intitulando pregador, pastor, cantor, ainda está com cargo em algum departamento da igreja, mas essas pessoas vivem na prática do pecado, desobedecem a Deus, vivem de uma forma que é completamente contrário o que os ensinamentos da Bíblia nos ensinam. Sabem que é pecado mentir, mas mentem tranquilamente. Sabem que é pecado enganar, mas enganam tranquilamente. Sabem que é pecado trair a esposa, mas traem tranquilamente. Só não trai a esposa quando não encontra. Que eu conheço, me desculpe a expressão, tanto cara sem vergonho, para não dizer safado, que não trai a esposa, com um ato praticado, mas na mente já traiu milhões de vezes, e ficar pedindo, só se for ao cão, porque a Deus não é outra mulher. Da mesma forma, mulheres também. Uma pessoa dessa se tornou incrédulo e está se intitulando como crente, porque ele pensa que o simples fato dele ir na igreja, dele entender das escrituras, dele pregar, dele ser pastor, seja o que for, é o suficiente para Deus levá-lo para o céu. Mas a Bíblia diz que não é. Uma pessoa dessa tornou-se incrédulo em relação principalmente à justiça de Deus e a tudo que Deus fala em sua palavra. Porque Deus diz, irmãos, que castigará, Ele não terá o inocente por culpado, mas também não terá também o culpado por inocente, não. Irmãos, posso fazer o que for, se eu não obedecer a palavra de Deus, eu posso pregar, eu posso entender das escrituras, como Paulo disse, posso passar até minha carne no moinho,
Se eu não obedecer à palavra de Deus, eu serei condenado como qualquer outra pessoa. E digo mais, com um rigor maior. Então devemos temer. Tem gente que está pensando que Deus é brincadeira. Estão usando a igreja para enriquecer ilicitamente. Na igreja eu faço o que eu quero. Quem manda e desmanda é eu. Eu quebro, eu faço, eu mato. Eu já conheci pastor. Que disse a mim que tem arma de matar crente. Eu digo, como é que é isso, hein? Ele fala assim, eu tenho arma, deixa eu ficar com a vida de alguém na igreja. Já matei muito. E o pior que essa praga, esse bruxo, ele já tentou me matar. Mas quem está morto há muito tempo é ele, desde antes de eu conhecê-lo. Porque sabe quem pode me matar? Sabe quem pode me matar? Só Deus. Na verdade, só quem pode me matar é dois. É Deus, se Ele quiser, e Ele não quer. E eu mesmo, se eu desobedecer a Ele. Estava conversando com o irmão Romário, da Assembleia de Deus. Ele me disse uma coisa que eu concordo plenamente com ele. Ele disse que conheceu um pastor, acho que no Maranhão, um pastor bem renomado, que pregando, disse, Deus, o pastor estava executando um excelente serviço para Deus. E ele começou a se preocupar, Deus, começou a surgir muitas coisas, até quando Deus, o Senhor vai me manter de pé? E ele orava isso praticamente todos os dias. Sabe o que é que Deus disse a ele? Não se preocupe não, que eu não derrubo ninguém não. Quem lhe levantou fui eu. Então quem vai lhe preservar sou eu. Agora quem pode lhe derrubar só é você mesmo. Se você me desobedecer. Agora se você não me desobedecer, ninguém lhe derruba, porque eu não. Eu levantei, eu vou derrubar. Então, irmãos, não devemos jamais temermos a homens, mas temermos a Deus. Temermos, desobedecermos a sua palavra. E não cairmos no mesmo pecado que assim fez com que o povo de Israel, na mesma coisa que o povo de Israel fez para com Deus, em desobediência, nunca se arrependeram. Versículo 21. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Olha, o que é que Paulo disse aqui? Se Deus não poupou, quem são os ramos naturais? Os judeus. Se Deus não poupou eles, não vai poupar a gente também não, viu? Deus não tem esse negócio, não. Eu gosto de Romualdo. Romualdo, ele pode dar umas escorregadazinhas, dar umas pecadazinhas ali, pecar aqui, pecar ali, eu gosto dele. E não gosto de Mirosmar, não. Não, Deus tem isso não. Deus ama a todos. Seja quem for. Desobedeceu, Deus corrige. Permaneceu no pecado, morreu pecando, Deus o lança no inferno. Seja quem for. Seja quem for. Seja israelita, que Paulo chama de ramo natural, ou seja gentil, que Paulo chama de oliveira brava. Diz o versículo 22. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Irmãos, que a gente venha considerar a bondade e a severidade de Deus. Bondade, severidade para com aqueles que caíram, ou seja, para com aqueles que pecaram e não se arrependeram de seus pecados. E a consequência foi a morte espiritual, depois morte física e condenação eterna.
e bondade para com aqueles que permanecem na bondade de Deus ou em obediência aos ensinamentos de Deus. De outra forma, você também será cortado. Se a gente não permanecer, também seremos cortados de Deus. Seremos cortados da videira verdadeira que é Cristo. Irmãos, não é brincadeira não. Eu já escutei muitos crentes dizendo assim, ou pelo menos pessoas que se intitulam crentes, porque eu não conheci um crente de verdade dizer isso. Ah, eu tenho medo da morte. Eu não tenho um pingo. Diante da minha salvação, se agora Deus falasse no meu coração, Romualdo, isso será a tua última pregação. Hoje, tu só termina essa pregação e eu tiro tua vida. Irmãos, eu acho que eu pregava aqui como eu nunca preguei na minha vida, de alegria. Sabe por quê? Porque eu tenho uma certeza para onde eu vou, se eu obedecer a palavra. E vocês também, se obedecerem para onde a gente vai. Eu permanecendo aqui, eu corro o risco de eu cair. Eu tenho toda a vontade, todas as minhas forças. Eu digo a Deus, Deus, possa acontecer o que for, os piores pecados que existir no mundo eu cometer. Eu posso perder minha mãe, minha esposa, minha filha, meus irmãos, o cargo. Eu posso perder até a confiança de todos. De todos, ninguém nunca mais me entender como homem de Deus. Mas aonde eu estiver, Deus, seja onde for, que o Senhor me faça lembrar do que eu aprendi, para eu se arrepender dos pecados, se eu cair. Semelhantemente, homens, irmãos, que caíram na história dos tempos bíblicos, porque nós somos falhos. Nós pecamos, nós erramos, e se a gente não tiver cuidado, sabe o que acontece? A gente começa a fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e não está nem ligando. E sabe qual é a pior forma de se afastar de Deus? Não é ir para o mundo não, é ficar na igreja fazendo coisas erradas e bem tranquilo, como que nada esteja acontecendo. Eu peço a Deus que isso nunca aconteça comigo. Se Deus dissesse, Romualdo, é hoje, tu termina a pregação e pum, acabou-se. Alguém aqui levaria o pessoal na torre, que veio comigo, e amanhã, digo logo a minha mãe, quero ser velado lá em casa. Quem quiser ser velado aqui, tudo bem, eu quero ser velado lá em casa, lá na Rua da Tapa, onde eu nasci e me criei, e amanhã me leva para Bacamarte. Seria o dia os momentos mais alegres da minha vida. Quando eu escuto uma pessoa que se diz que eu tenho medo da morte, tem medo da morte. Tu tem medo de ir para o céu? De ir para o céu? Então isso é mentira que a gente está pregando. Isso aqui é tudo mentira. Se o céu é bom, se o céu é maravilhoso, se a gente vai ver Deus, se a gente vai ter uma alegria plena, irmãos, lá no céu a gente nunca mais pecaremos. A gente nunca mais irá entristecer Deus. E quando eu digo entristecer, ninguém pensa que Deus fica assim, ai, eu estou triste porque os irmãos lá de Riachão, não sei de onde, pecaram, ai. Não é assim não. Deus, ele não se contenta quando a gente peca. E ele usa essa expressão de se entristecer. A gente nunca mais vai ofender Deus pecando. Será, irmãos, um momento mais maravilhoso de qualquer ser humano é encontrar-se com Deus. Portanto, venhamos considerar a bondade e a severidade dele. Bondade para os que permanecem na obediência a ele, e severidade para os que desobedecem a ele. Versículo 23. E quanto a eles, ou seja, quanto aos israelitas,
se não continuarem na incredulidade, serão enxertados. Se eles não continuarem em desobediência a Deus, no caso, Paulo se referiu a judeus daquela época, que muitos se arrependeram e outros continuaram na incredulidade. E se refere também a hoje, a judeus e a gentios. Claro que o contexto aqui é só de judeus, mas todos que não continuarem na incredulidade serão enxertados em Cristo, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você é cortado de uma oliveira brava por natureza, ou seja, se vocês judeus que outrora, que noutro momento não eram povo de Deus, não representavam a Deus, vocês foram cortados de uma oliveira brava ou de um jambuzeiro, como a tradução Almeida, Revista e Corrigida diz, por natureza e de maneira antinatural. Paulo usa aqui uma linguagem figurada. Foi enxertado numa oliveira cultivada, ou seja, enxertado em Cristo. Quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Paulo aqui deixa bem claro para os irmãos ali em Roma, para nós, que se os judeus não permanecerem na incredulidade, em desobediência a Deus, Deus os enxertará novamente. Se ele enxertou uma oliveira brava de um modo antinatural, imagina aqueles que fazem parte, que são por natureza, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Portanto, Paulo deixa bem claro aqui, para os judeus e para todos quantos quiserem se chegar a Cristo, que o caminho é arrependerem-se de seus pecados. Valdeci, se você se arrepender verdadeiramente dos seus pecados, Deus está pronto a perdoar você, fazer de você uma nova criatura. Agora, se você quiser, a gente pode orar, pode fazer o que for aqui. Se você não quiser, nem Deus impede, tá certo? Mas se você quiser, Deus há de transformar a sua vida. Eu sei que muitas e muitas vezes você tentou, caiu, mas existe um Deus no céu que perdoa nossos pecados. Não importa o pecado que eu cometi, que vocês cometeram, que alguém cometeu, que Deus não perdoe. O único pecado que Deus não perdoa é quando a gente blasfema contra o Espírito Santo. A não ser, todos os demais Deus perdoa. Portanto, expliquei o texto aqui, Deus estava se referindo aos judeus, que viviam em incredulidade e rejeitaram a Cristo. E estou dizendo a você, que Deus está pronto a perdoar você, se você assim quiser, tá certo? Se você quiser, vem até aqui à frente que nós iremos orar por você, e Deus há de perdoar seus pecados, e fazer de você uma nova criatura. Graças a Deus, irmãos, pelo irmão Valdeci, assim posso chamá-lo agora. Peço a Gilberto que acompanhe ele aqui, o bispo Josimar também. Fique cada um do lado dele aí. Vamos orar, fique de pé para orarmos por ele, para que Deus fortaleça ele, dê força, dê vigor. E logo após iremos fazer a leitura áurea que nós fazemos, ou seja, a leitura de ouro que nós fazemos costumeiramente no culto de ceia. Oremos a Deus. Santo Deus, eterno, majestoso e glorioso Pai, em nome do teu santo Filho Jesus, te agradeço, Senhor, por estarmos aqui, por cada um, por aqueles que faltaram, que estão em suas casas, eu não sei o porquê. Que o Senhor venha abençoar cada um, curar os que estão enfermos, como Sara, como minha tia e tantos outros, Deus. A irmã Josélia também, que está enferma. Deus, cura em nome de Jesus.
Obrigado, Deus, por mais uma vez me usar como canal de transmissão da tua palavra. Obrigado, Deus, por ter feito todos aqui entenderem, e também o irmão Valdeci, que estava afastado do Senhor. Deus, em nome de Jesus, te agradeço, porque a tua palavra diz que quem nos capacita para pregarmos o teu evangelho é o Senhor. Sem o Senhor, Deus, eu estava, não vou dizer que no mundo, mas já ardendo num lugar de tormento eterno chamado Hades. Mas pela tua graça o Senhor me chamou e o Senhor me capacitou. Deus, obrigado. Deus, te peço por Valdeci, Deus, que ouviu tua palavra, que creu na mesma. Deus, em nome de Jesus, concede força a ele para prosseguir, Deus. Deus, que todo pensamento ruim, que todo pensamento, Deus, que faz com que ele venha, Deus, se afastar dos caminhos do Senhor, que o Senhor venha arrancar da mente dele. Deus, santifica a mente, santifica o olhar, santifica, Deus, os sentimentos, santifica as emoções, santifica as vontades, que o Senhor Deus o encha com o teu santo e poderoso poder. Assim, Deus, te agradeço por ele, como também por cada um que aqui está. Em nome do teu santo Filho Jesus. Amém.